Olá, tudo bem? Um resumo da aula anterior. Na última aula, nós quisemos projetar um dispositivo eletrônico que consiga controlar a corrente entre dois terminais com uma tensão aplicada a ele. Como nós fazemos esse dispositivo? O é igual a R vezes I. Para nós controlarmos a tensão com a corrente, nós precisamos mexer na resistividade dessa equação. Nós precisamos mexer na resistividade de um material semicondutor. Se nós temos um material, como que nós fazemos para diminuir, para conseguir mexer na resistividade de um semicondutor? Para mexer na resistividade de um semicondutor, nós precisamos aumentar muito o número de elétrons ou aumentar muito o número de lacunas. Chegamos a essa conclusão na aula passada. Como nós fazemos para aumentar o número de elétrons ou aumentar muito de lacunas? Aumentar o número de lacunas. Se nós temos então o objetivo era criar um dispositivo eletrônico no qual nós pudéssemos controlar as coisas com ele. Eu pego um cristal, nós vimos que se eu pegar um cristal, pego um átomo de fósforo e introduzo no cristal, de alguma maneira eu dopo esse cristal com fósforo, com o átomo da quinta coluna. E quando eu dopo com o átomo do grupo 5, o grupo 5 possui 5 elétrons na sua camada de valência. O que acontece é que ele vai fazer as 4 ligações com os silícios que estão ao seu redor. Quando ele fizer essas 4 ligações com o silício ao seu redor, vai sobrar um quinto elétron. Essas ligações são equiespaçadas, então esse elétron ele fica muito mais fracamente ligado ao átomo de fósforo. Com pouca energia cinética nós conseguimos remover esse elétron daí. Ele se desliga do fósforo e passa para a nossa banda de condução. Passando para a banda de condução, ele fica móvel. Ganhamos um elétron sem ganhar uma lacuna. Mas nós deixamos um íon, porque essa carga era neutra com 5 elétrons. Com um elétron a menos na sua camada de valência, agora ela está carregada positivamente. Sai um elétron, uma carga negativa a menos, é um íon positivo que está preso dentro do látice, porque o que contribui para essa carga positiva é o próton, que está no núcleo, preso dentro do cristal. Tá? Esse é um átomo, um cristal de silício dopado do tipo N, no qual ele possui mais elétrons do que lacunas. Em um outro tipo de cristal que nós fizemos, o que nós fizemos? Pegamos um látice de um outro tipo de cristal e nós dopamos esse látice com elementos agora da terceira coluna. Então eu dopo esse cristal com elementos da terceira coluna, por exemplo, boro, e quando eu pego, aqui anteriormente nós dopamos com fósforo, mas agora nós vamos dopar com boro, eu pego e introduzo um átomo da terceira coluna, do grupo 3. Grupo 3 tem 3 ligações na sua camada de valência. Como ele tem 3 ligações, o carbono, os silícios à sua volta, todos os grupos 4 precisariam de 4 ligações, algum silício, algum átomo de silício em volta vai ficar necessitado de um elétron, vai ficar precisando de um elétron a mais. Então ele forma essas 3 ligações e fica um elétron com uma ligação a menos. Como ele está com uma ligação a menos, os elétrons que estão em volta desse silício que está com uma ligação a menos, como eles têm uma dada energia térmica, eles podem ocupar essa região em que precisa de um elétron. Quando eles ocupam essa região, o átomo do grupo 3, por exemplo, o boro, que estava lá e estava neutro com as suas 3 ligações, passa a ter um elétron a mais. Então ele passa a ficar negativamente carregado, passa a ser um íon negativo. E essa lacuna que esse elétron deixou, saindo do silício em que ele estava ligado e tomando um outro local, essa lacuna aqui agora é uma lacuna na camada de valência. Sendo uma lacuna na camada de valência, ela é móvel, ela pode se mover e nós podemos drenar corrente dessa lacuna e desse elétron móveis. Podemos aplicar tensões e drenar corrente, podemos fazer dispositivos com eles. Tá? Esse é o resumo da aula anterior. Somado a isso, o que nós fizemos? Nós precisamos calcular de uma maneira mais exata. Tá bom, o elétron tem uma energia dada a temperatura, mas qual que é essa energia? Porque isso vai ter uma implicação muito forte nos diagramas de banda que nós vamos fazer para analisar os nossos circuitos. Como se comporta o elétron? O elétron é um férmion, ele tem uma distribuição de energia pela distribuição de Fermi-Dirac. Distribuição de Fermi-Dirac nos diz a probabilidade do elétron ter dada energia. De você encontrar um elétron com uma dada energia. Nós temos a distribuição de Fermi-Dirac, que nós temos, para vocês acho que seria melhor assim, nós temos aí uma distribuição de Fermi-Dirac, no qual nós tínhamos uma dada probabilidade de ter um elétron com energia E e um gráfico dessa distribuição. Nós vimos que aqui no meio nós temos o nível de Fermi, que nos dá uma probabilidade meio. O que nós aprendemos de mais importante nessa aula? Que se nós integrarmos aqui de E1 para frente, que integral, área do gráfico, se nós integrarmos essa curva, ou seja,
e acharmos essa área é proporcional se eu viro esse diagrama aqui e eu coloco numa banda de condução, por exemplo, se eu integrar aqui o que tem para cima da minha banda de condução, são os elétrons que podem ocupar aqui a minha banda de condução e eles podem ficar móveis. Então, essa equação que foi E elevado a menos E menos nível de Fermi sobre kT, que é a equação de Boltzmann, aproximadamente, aproximada da equação de Fermi, ela nos dá insights interessantes que nós podemos ter sobre os nossos dispositivos. Porque nós queremos reduzir essa equação, deixar ela mais simples. 1 sobre 1 mais alguma coisa. Então, talvez uma equação só exponencial elevada a mais alguma coisa ou elevada a menos alguma coisa. A integral da exponencial é igual à sua derivada, que é igual à sua própria função. Então, é mais fácil de lidar com essa função para nós chegarmos a conclusões de maneira mais simples na hora de nós drenarmos alguma coisa de um circuito complexo. Então, nós pegamos a Fermi-Dirac e aproximamos por Maxwell-Boltzmann, que é essa função E elevado, que é a função E elevado a menos energia menos nível Fermi sobre kT. Tá? Maxwell-Boltzmann. Nós chegamos aqui com a aula passada. Outra conclusão importante da nossa aula passada foi que essa integral de uma dada energia E1, por exemplo, energia na banda de condução, E1 para frente, que é a probabilidade de nós encontrarmos um elétron com energia maior que E1, essa integral nos dá insights importantes e ela vai se parecer muito com a equação de Shockley, com a equação do diodo, com a corrente do bipolar, no coletor do bipolar. Essa equação é muito parecida porque ela integra basicamente os elétrons que vão conseguir ocupar a nossa banda de condução e hoje nós vamos olhar um pouco melhor para ela. O objetivo da aula de hoje é nós chegarmos no nosso primeiro dispositivo mais simples que existe com os semicondutores que nós estávamos pensando em projetar. Nós estamos pensando em projetar esse tipo de semicondutor que tem mais lacuna do que elétron, mais elétron do que lacuna, que seria um cristal de silício tipo N, um cristal de silício tipo P ou um cristal de silício tipo N. E o dispositivo mais simples de nós fazermos com isso é simplesmente juntar um cristal dopado tipo P com um cristal dopado tipo N. E vamos ver como ele se comporta. Antes de nós chegarmos no nosso objetivo da aula de hoje, nós precisamos entender como o elétron se comporta dentro de um cristal, dentro de um transistor. Ora, mas para entender então como que é o movimento do elétron dentro de um semicondutor, como que ele se porta dentro do semicondutor? Bom, vamos imaginar o primeiro caso de um elétron sendo acelerado no vácuo. Um elétron sendo acelerado no vácuo e um segundo caso distinto em que o elétron está em um semicondutor. Em ambos os casos, o elétron experiencia um campo elétrico. Então, por exemplo, um elétron no vácuo, tem aqui o elétron no vácuo, nós aplicamos em placas paralelas, por exemplo, de algum modo, nós aplicamos um campo elétrico para esse elétron. Por exemplo, nós viemos aqui e aplicamos uma tensão aqui, um campo elétrico no elétron. Aqui eu tenho carga positiva, lembrando que o campo elétrico sai das cargas positivas e entra nas cargas negativas. Então eu tenho um campo elétrico nessa dada direção. O elétron, se vocês virem a força de um elétron experienciando esse campo, a força F é igual, força coulombica F é igual a menos carga do elétron vezes alguma coisa. Por que é menos? Porque o campo aponta numa direção, o elétron ganha uma outra direção. Então, lembrando, se eu pegar um elétron no vácuo e aplicar um campo elétrico a ele, ele é acelerado em direção ao campo elétrico e a sua aceleração é constante. A aceleração é uma constante aqui. A aceleração é contínua do elétron, no caso do elétron no vácuo, sem átomo nenhum em volta, não tem ninguém para aborrecê-lo de alguma maneira em sua trajetória. Em um semicondutor é diferente. Vamos supor que eu tenho um semicondutor, tá? Por acaso ele se parece com isso. Por acaso nós vamos chamar ele de MOSFET. Tá? E por acaso tem um elétron aqui em que nós aceleramos esse elétron. Como? Aplicando um campo elétrico a esse elétron e esse campo elétrico está aqui. Basicamente, carga positiva aqui, então o elétron se desloca, ganha uma velocidade para a direita. Aqui ele ganha uma velocidade para a direita também, na direção contrária ao campo elétrico, por isso é uma força negativa.
O que acontece aqui? Imagine você, um cristal de semicondutor lotado de átomos, com vários átomos formando esse cristal, formando esse látice, e o elétron está ali no meio desse látice e ele tenta acelerar. O que acontece? O que acontece com o elétron que tenta acelerar dentro de um látice? O que ocorre com ele? Bom, temos vários átomos em volta dele. O que pode acontecer? A energia térmica que um elétron tem, quando ele está em 0 Kelvin, ele está paradinho, começamos a aumentar a temperatura, ele começa a ter uma certa energia. A energia térmica que nós temos a uma dada partícula é meio kT, constante de Boltzmann vezes a temperatura, distribuído em cada grau de liberdade que essa partícula tem para se movimentar. No caso do elétron, vamos imaginar que ele é uma partícula clássica, e o que acontece é que a energia térmica começa a se distribuir igualmente em todos os graus de liberdade, e vamos imaginar que o elétron, então, tem meio kT de energia térmica em cada um de seus graus de liberdade, x, y e z. Então nós temos meio kT, a energia térmica para cada grau de liberdade. Imaginando o elétron como uma partícula clássica, nós temos 3 graus de liberdade, x, y, z, para ele variar. Então a nossa temperatura vai nos dar uma energia total aí para ele de 3 meios de kT. Qual que é a energia cinética associada a essa energia térmica? Essa energia térmica, vamos igualar essa energia térmica à energia cinética. Energia cinética, mv². Meio de mv², então nós temos aqui meio de mv². Essa velocidade é uma velocidade média e essa massa não é uma massa comum que o elétron tem aqui no vácuo. Essa massa, vamos imaginar no caso de um cristal de semicondutor. Qual que é a massa que o elétron aparenta ter dentro de um cristal semicondutor? Não é a mesma massa do vácuo. Nós temos um elétron tem uma dada massa no vácuo, mas dentro de um cristal semicondutor, para aproximar as coisas, nós podemos considerar a massa como a massa aparente do elétron como a massa efetiva que nós vamos ter aqui no cálculo. Então eu vou chamar de massa efetiva, MEF, massa efetiva do elétron. Essa massa é a massa que ele aparenta ter dentro de um cristal semicondutor ou algum outro tipo de cristal, a massa efetiva dele. Nós mostrei que a lacuna também tem uma massa efetiva, também tem uma massa efetiva, tem uma massa efetiva da lacuna, que tem uma massa maior, não consegue se movimentar tão bem quanto o elétron. A lacuna não é tão móvel quanto o elétron. Mas olhando aqui para essa equação, vamos descobrir essa velocidade? Vamos achar essa velocidade. Essa velocidade é a velocidade dada a temperatura, nós vamos chamar de velocidade térmica, por exemplo, VT. Nós estamos fazendo um cálculo aproximado. Primeiro nós cortamos o 2, nós fazemos que VT é 3 kT sobre a massa efetiva que o elétron tem. Na verdade, essa massa efetiva do elétron, por exemplo, para o silício, quando ele está dentro do cristal, é ser em torno de 1/4 da massa comum do elétron, da massa normal do elétron. Então nós temos que a massa efetiva do elétron em um cristal semicondutor, por exemplo, silício, ela é cerca de 1/4 da sua massa efetiva normal. Então seria a massa do elétron dividido por 4. Nós podemos, na verdade, jogar o 4 aqui para cima e já multiplicar tudo por 4. 4 vezes 3 vezes a constante de Boltzmann, 1,38 vezes 10 a menos 23, vezes a temperatura em Kelvin. Temperatura em Kelvin, temperatura ambiente 300 Kelvin, vezes 300 Kelvin, dividido pela massa que o elétron tem. Massa que o elétron tem, 1,9 vezes 9, a massa do elétron é aproximadamente 10 a menos 30. 10 a menos 30, mas a massa de uma maneira mais exata, 9,1 vezes 10 elevado a menos 31. Aproximadamente 10 a menos 30. Ok? Tá, fazendo um cálculo rápido aqui, a velocidade térmica do elétron vai ser aproximadamente 4 vezes... Aqui 300, vamos fazer como 3 vezes 10 ao quadrado. Esse ao quadrado vai fazer com que esse 10 a 23 vire 10 a menos 21. Então eu tenho 3 vezes 4, 12, vezes 3, 36, vezes 1,38, um pouco mais que 36, 50, aproximadamente 50. 50 vezes 10 elevado a menos 21, nós temos 10 elevado a menos 31 aqui, que é para aproximadamente 10 elevado a 30, aqui multiplicado pelo 9,1. 10 a menos 30 passa para cima, vira 10 mais 30, vezes 10 a mais 30 menos 21, 9. Então nós temos aqui aproximadamente 10
50 vezes 10 a 9, tá? 50 vezes 10 a 9, desculpa, a velocidade ao quadrado aqui, velocidade ao quadrado. 50 vezes 10 elevado a 9, que é igual a 5 vezes 10 a 10. Tirando a raiz, nós obtemos um valor gigantesco de velocidade. Velocidade térmica aproximadamente, raiz quadrada de 5, 2,25 aproximadamente, nós vamos ter 2 aproximadamente vezes 10 a quinta. Uau! 10 da ordem de 10 a quinta metros por segundo. É muita velocidade. É muita velocidade. Tá? 10 a quinta metros por segundo dá 200 quilômetros por segundo que o elétron anda só dada a sua energia cinética. Imagina uma energia cinética alta o bastante para ele tentar. Imagina o elétron tentando atravessar um cristal, um látice, com 200 quilômetros por segundo. Caminhando 200 km por segundo. O que vai acontecer? Ele vai se chocar fatalmente, vai se chocar e vai se chocar muito. Ele começa a se chocar basicamente com todo mundo que tem à sua volta. Começa a chocar, pá, 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 pá. O que acontece é que ele se choca tanto que a cada meio picosegundo é o suficiente para ele se chocar. Eu tenho um choque aproximadamente a cada meio picosegundo, ele se choca com alguém dentro de um látice. Então, obviamente, ele não vai ter uma aceleração constante, como nós temos no vácuo, ele vai se portar diferente. Vamos entender aqui como que vai ser, como que o elétron vai se portar então. Então nós temos que a velocidade térmica do elétron, VT, é muito alta. Nós temos que a velocidade térmica do elétron é uma velocidade térmica muito alta. Mas imagine você, o elétron, agora, por exemplo, em um condutor de cobre, por exemplo. Imagine um elétron em um cabo de cobre. Temos um cabo de cobre aqui e nós temos o elétron aqui, dada uma certa energia térmica. Então o que acontece? Se eu der um zoom aqui, como que o elétron está? Eu tenho um cabo com um certo tamanho aqui de cobre, esse cabo está na temperatura ambiente, TAMB. Na temperatura ambiente, o elétron já tem 300 Kelvin, já tem uma grande energia cinética, ele já está a 10 a quinta de velocidade batendo em todo mundo, 200 km por hora. Como que o elétron se comporta? Ele começa a bater, pá, 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 ele bate em um monte de gente. Então ele vai basicamente batendo aqui em vai batendo no látice e ele tem uma dada velocidade aqui, tá? Mas imagine só, o que acontece agora com esse cobre, com os elétrons, com essa dada energia térmica, se eu aplico uma tensão em seus terminais? Eu coloco aqui uma tensão entre os seus terminais e eu vou aplicar uma tensão aqui com valor V. Eu aplico uma tensão V, positiva aqui e negativa aqui. O que o elétron vai fazer? Olha, ele olha o positivo olha para ele vai em direção ao campo elétrico, na direção do positivo. Então aqui no nosso caso, ele se deslocaria para a direita, ele ganharia uma velocidade para a direita. Como que é essa dada velocidade? Basicamente, nós temos aqui que o elétron tem uma trajetória muito rápida, se colidindo com muita gente. Então ele vai se colidindo uma trajetória muito rápida, se colidindo com muita gente. E o que acontece? Que ele experiencia um campo elétrico e fala, olha, vá para a direita, vá para a direita. Então, no que ele está colidindo com um monte de gente, a 10 a quinta de velocidade, ele começa a querer ir para a direita. Então ele começa a se deslocar para a direita. Vamos calcular o ganho de velocidade do elétron que ele tem entre duas colisões distintas. Entre duas colisões distintas, a trajetória do elétron, Então ele se colide com as coisas, mas a linha cheia agora é para um elétron em um dado condutor ou semicondutor sem campo elétrico aplicado. Sem campo elétrico aplicado, ele tem energia térmica e ele começa a se movimentar, ele começa a ter suas colisões. Mas se eu aplicasse se eu aplicasse uma tensão aqui, eu faço ele experienciar um campo elétrico, ele começa a se mover na direção do campo elétrico, na direção oposta ao campo elétrico. Então a linha agora tracejada é o que a trajetória que o elétron teria se ele experienciasse o campo elétrico, então ele teria uma trajetória indo mais para a direita, ok? Ele está indo para a direita.
Não tem só a sua velocidade térmica aleatória, rápida, uma alta velocidade que ele se choca com o látice. Agora nós aplicamos tensão e ele começa a ir para a direita. O que é essa diferença? Essa diferença, basicamente, é o meu ΔS, é um ΔS de diferença, dada a diferença de velocidade que o elétron ganhou pelo campo elétrico aplicado. Ora, então nós temos duas componentes aqui. Veja, tem uma componente da velocidade que é altamente, 200 mil quilômetros por segundo. Então o elétron está muito veloz, da energia térmica, só que essa velocidade é aleatória. Para onde que ela aponta? Para qualquer lugar, ela é aleatória. Então, basicamente, entre duas colisões, eu consigo calcular algo interessante. Se eu aplico um campo elétrico, entre duas colisões, ele vai começar a andar na direção oposta ao campo elétrico. Mas veja, ele está tendo muitas colisões. A cada meio pico segundo ele se colide. Então, como ele está tendo muitas colisões, para onde aponta a velocidade nós não sabemos, ela é aleatória. Mas entre duas colisões, ele tem um aumento da sua velocidade em direção contrária ao campo elétrico. Vamos calcular esse aumento? Vamos calcular. Então, qual que é a força que o elétron experiencia aqui? Força do campo elétrico, a força coulombica. Força coulombica vai ser menos carga do elétron Q vezes o campo elétrico aplicado. Ok, mas ainda temos que aplicar, ele pode ser aplicado a lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. Força é igual a massa vezes a aceleração. E aqui essa massa do elétron, vocês já imaginam que é a massa efetiva, é a massa que o elétron aparenta ter dentro de um cristal de semicondutor. E nós temos a aceleração. A aceleração basicamente é ΔV por ΔT. Então nós temos aqui, vamos supor, a ganho máximo de velocidade. Qual que é o máximo incremento de velocidade que ele tem ao final dessa entre colisões? Aqui é entre colisões. Entre colisões. Entre colisões, tá? Isso aqui é entre colisões. Entre uma colisão e outra, então eu tenho a massa efetiva. A aceleração vai ser uma mudança de velocidade. Eu vou colocar aqui um Vzinho para não confundir com campo com tensão elétrica. ΔV por ΔT. Esse ΔT entre colisões, ΔTC, é um ΔT entre colisões. A diferença aí seria aproximadamente meio picosegundo, tá? Nós temos então, igualando essas duas coisas, nós vamos ter aqui que essa equação é Q vezes campo elétrico. Qual que é a velocidade? A velocidade aqui, ΔV, o ganho máximo de velocidade que nós temos nesse percurso, ΔV seria igual a menos carga eletrônica vezes campo elétrico aplicado, vezes o ΔTC dividido pela massa efetiva do elétron. Tá? Nós temos aqui o ganho máximo de velocidade com o ΔV, mas qual que é a velocidade média que ele tem aqui desse movimento para a direita impulsionado pelo campo elétrico aplicado? É metade dessa velocidade máxima. Metade. Aqui, essa velocidade não tinha aumentado, aqui ela aumentou o máximo. No caminho, temos a metade. A média dessa velocidade seria a metade. Então, metade dessa velocidade seria a velocidade de deriva que o elétron tem, indo para a direita em direção ao campo elétrico. Velocidade de deriva. O elétron vai derivando para a direita. Velocidade de deriva VD é igual a menos carga do elétron vezes o ΔT, dividido por metade da velocidade, então é dividido por 2, vezes a massa efetiva do elétron, vezes o campo elétrico. O que nós temos aqui? Olhem para essa equação. A velocidade de deriva do elétron é proporcional ao campo elétrico aplicado. Veja só, aqui no vácuo a aceleração era constante e proporcional ao campo elétrico aplicado. Mas agora aqui a nossa velocidade a velocidade que é proporcional ao campo elétrico aplicado, tá? Diferente, aqui a aceleração constante, proporcional ao campo elétrico, velocidade aqui agora que é proporcional ao campo elétrico, tá? Podemos considerá-la constante, tá? Como nós temos aqui essa dada velocidade, o que essa equação nos implica? Se nós então fizermos uma curva aí da velocidade por campo elétrico aplicado, o que nós vamos obter? Uma curva da velocidade V de deriva.
Velocidade deriva, são duas componentes, velocidade térmica e velocidade deriva, duas componentes que se juntam para nós entendermos como o elétron se comporta dentro de um átomo. Essa equação aqui, na verdade, esse termo é uma constante de proporcionalidade entre a velocidade deriva e o campo elétrico. Nós escrevemos essa equação de um jeito muito mais interessante. Eu vou colocar aqui essa equação, então eu vou jogar para cá, que é velocidade de deriva é igual a menos mobilidade do elétron vezes campo elétrico aplicado. Essa equação é bem importante, bem legal de vocês verem. Então, o elétron tem uma dada mobilidade, e essa mobilidade é dada por Q vezes ΔT sobre 2 massa efetiva. Se eu tenho uma massa efetiva massa efetiva da lacuna, não pró. Se a massa efetiva da minha lacuna ela é bem maior e a massa efetiva do meu elétron é bem menor, o que vai acontecer com a mobilidade? A mobilidade eletrônica, a mobilidade do elétron vai ser μn muito maior, por conta de ter uma pequena massa, ele é leve. E a mobilidade da minha lacuna vai ser muito menor, que é μp. Tá? μp. Então nós temos que, essa é a conclusão que nós chegamos com a mobilidade. Vamos fazer uma curva então da velocidade de deriva que o elétron tem ou que a lacuna tem pelo campo elétrico aplicado. No caso aqui eu vou desenhar ela toda positiva, então vocês podem imaginar que é para a lacuna, mas serve para o elétron. A velocidade é diretamente proporcional ao campo elétrico aplicado, então ela é uma reta, basicamente é uma reta. Eu aumento o campo elétrico aplicado, eu aumento a minha velocidade de deriva. Aumento mais, eu dobro o campo elétrico aplicado, dobro a velocidade de deriva. Eu quintuplico o campo elétrico aplicado, eu quintuplico a minha velocidade de deriva. Eu começo a aumentar muito o campo elétrico aplicado, será que começa a aumentar proporcionalmente a minha velocidade de deriva? Não importa qual campo elétrico, isso chega a um fim. Quando eu começo a aumentar muito a velocidade de deriva, imagina um elétron aqui num cristal, batendo ali com todas as suas colisões e indo com uma velocidade de deriva para a direita. Se ele está indo muito rápido para a direita, essa velocidade de deriva começa a ficar comprometida com relação às colisões que ele tem nesse caminho. Ele começa a aumentar proporcionalmente, ele começa a aumentar também o número de colisões que ele tem nesse caminho com a velocidade de deriva, se a velocidade de deriva é muito alta, por conta de um campo elétrico muito alto aplicado a ela. Então, em algum ponto, esse número de colisões começa a dificultar aqui. E eu começo a ter começa a extasiar esse aumento de velocidade, começa a ter um flat aqui na curva. A velocidade não aumenta tanto quanto o campo elétrico para um certo nível de campo elétrico, que é um nível relativamente alto. E nós temos essa velocidade máxima que nós temos aqui, essa velocidade nós chamamos de VSAT, velocidade de saturação. Aqui eu tenho meu VSAT, velocidade de saturação, tá? VSAT. Aqui no meu VSAT é a velocidade máxima que o elétron vai ter, de maneira que eu posso aumentar o campo elétrico, eu não tenho mais velocidade. Aqui essa curva é linear, então eu tenho uma mobilidade, mas aqui nesse ponto essa mobilidade falha e eu passo a ter uma velocidade constante, velocidade de saturação. Mas esse campo elétrico é muito alto, precisaria de muito campo elétrico num transistor. Imagine só, o transistor opera aí 5 volts, 3 volts. Nossa, mas imagine um transistor aí operando a 5 volts. O que é 5 volts? Será que 5 volts causa um campo elétrico muito alto? Por que 5 volts causa um campo elétrico muito alto? Miniaturização dos transistores. Se eu tenho um computador que quer aumentar a potência de um certo processador que está no celular ou no computador, o que eu faço? Tem 1 bilhão de transistores? Não, vamos colocar 3 bilhões de transistores. Eu integro muito mais transistores ali, eu começo a diminuir o tamanho dos transistores. Com a diminuição do tamanho dos transistores, a tensão é igual ao campo elétrico vezes a distância em que ele é aplicado. Tá? Então o que nós temos é que quando nós diminuímos muito aqui o tamanho do nosso transistor, o nosso 5 volts aqui passa a produzir um alto campo. Aqui a distância vem dividindo, o campo elétrico começa a ficar muito alto. Eu posso dizer que na maioria dos nossos transistores, atualmente, nós já estamos trabalhando dentro da velocidade de saturação. Por isso que é importante vocês
entenderem por que nós chegamos às velocidades de saturação, por causa do aumento do número de colisões, e nós entendermos quais implicações nós teremos nos nossos dispositivos lá na frente. Ok, mas eu tenho uma alta velocidade térmica, e essa velocidade deriva? Será que ela é alta também? Imagine você que eu tenho 1 centímetro cúbico aqui de átomos de cobre cujos elétrons estão se deslocando para a direita, estão indo para a direita. Então eu tenho 1 centímetro cúbico de átomos aqui. Imagina um condutor, é um cabo condutor de cobre. Eu tenho cobre aqui, e eu tenho 1 centímetro de cobre está se deslocando e atravessando aqui uma dada área A, tá? Tem 1 centímetro de cobre, aproximadamente 1 centímetro de cobre, no qual os elétrons na banda de condução desse 1 centímetro de cobre eu aplico uma tensão e eles estão se deslocando para a direita. Vamos tentar encontrar essa velocidade. 1 centímetro de cobre, mas qual que é o número de elétrons que eu tenho em 1 centímetro de cobre? Bom, 1 centímetro de cobre nós vamos ter alguns gramas. Tem alguns gramas. Imagina você 1 centímetro de algum metal. Tem alguns gramas de metal. Alguns gramas de metal. Quanto de átomos que nós temos em alguns gramas de metal? Aproximadamente da ordem de quanto? Da ordem de 1 mol. 1 mol de alguma coisa, de um metal que é pesado, tem alguns gramas. Então, nós temos aproximadamente da ordem de grandeza de 1 mol de átomos em 1 centímetro cúbico de cobre. Então, aproximadamente 1 mol. 1 mol aqui de moléculas. O que é 1 mol de alguma coisa? 1 mol é 6,02 vezes 10 elevado a 23. É muita molécula. Então, nós temos muita molécula aqui em 1 centímetro de cobre. Muitos átomos no meu 1 centímetro de cobre. Cada átomo vai ter poucos elétrons, em torno de 1, 2, 3. Vai ter poucos elétrons aí, imaginando que cada átomo tem poucos elétrons. Nós vamos ter da ordem de 10 a 23 elétrons aqui em 1 centímetro de cobre. Então, imaginando que nós vamos ter da ordem desse número de elétrons. Mas qual que é a carga desses elétrons? A carga desses elétrons vai ser a carga do elétron vezes o número de elétrons, que é da ordem de, só ordem de grandeza, um cálculo rápido para nós entendermos. A carga vai ser da ordem de carga eletrônica vezes 10 elevado a 23. A carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, da ordem de 10 a menos 19 vezes 10 elevado a 23. Isso nos dá, pessoal, em torno de 10 a quarta. A ordem de grandeza, um cálculo rápido, em torno de 10 a quarta carga Coulomb. 10 a quarta Coulomb. O que é 10 a quarta Coulomb, pessoal? Imagina você, Coulomb. Para eu pegar uma superfície e atravessar com ela com 1 ampere, que é uma grande corrente, principalmente aqui nos transistores, 1 ampere é muita corrente, relativamente, para alguns casos 1 ampere é pouca corrente, mas 1 ampere é relativamente muita corrente. Imagine quantos coulombs precisa atravessar uma dada área por segundo para me dar 1 ampere. 1 coulomb. 1 coulomb é muita coisa de carga. Então, 1 coulomb só de carga precisa atravessar uma dada superfície para me dar 1 ampere. O que é 10 a quarta coulomb? 10 a quarta coulomb. Se eu fizer o elétron atravessar aqui uma dada área, secção aqui, de 1 centímetro quadrado, se eu tiver uma área de aproximadamente 1 centímetro quadrado, se eu atravessar 10 a quarta coulombs por aqui, eu vou ter 10 mil amperes atravessando aqui. Então, muito pouco quanto que se desloca? Muito pouco se desloca 1 centímetro cúbico de cobre para a direita para passar 1 ampere de corrente aqui, dada essa tensão aplicada. Então essa tensão faz ter uma velocidade deriva, e essa velocidade deriva deve ser muito baixa. Então nós temos duas componentes de velocidade. Então nós temos aqui duas componentes da velocidade. Uma velocidade térmica muito alta, 10 a quinta 200 km por segundo, muito alta essa velocidade, porém aleatória. Mas nós temos mais uma componente da velocidade que nos é muito útil, que é a velocidade deriva, que o elétron deriva com um campo elétrico, com uma tensão aplicada a ele, mas essa velocidade é muito baixa. Então nós temos aqui essas duas componentes aqui da velocidade.
Essa velocidade é que nós usamos, por exemplo, para drenar a corrente de um condutor. Então, o que passa nos fios da nossa casa, da nossa residência, que passa ali de corrente elétrica, é a tensão que nós aplicamos e tira a velocidade de deriva. A velocidade tão baixa, mas é tão útil, nós fazemos tanta coisa com ela. Nossa, mas essa alta velocidade tem um alto... Nós temos... Imagine você, toda essa velocidade, imagine o alto potencial que nós temos nessa velocidade. Imagine só se nós pudéssemos canalizar essa velocidade para fazer um efeito de controle, um certo dispositivo, seria muito interessante. Mas por hora, nós estamos utilizando a nossa velocidade de deriva e um condutor de cobre para drenar a tensão dele. Agora que nós entendemos como o elétron se comporta dentro de um cristal, nós vamos conseguir entender melhor o nosso primeiro dispositivo eletrônico que nós vamos projetar aqui com essa aula. Nosso primeiro dispositivo eletrônico vai ser o mais simples possível, que basicamente é pegar um cristal de silício dopado tipo N e juntar com um cristal semicondutor dopado tipo P, não precisa ser necessariamente silício. Nós pegamos então um cristal tipo P e um cristal tipo N, vamos juntá-los e ver o que acontece. Então nós temos aqui um cristal tipo P e um cristal aqui tipo N. Tá? O que acontece no tipo P? Lembrem lá como é o diagrama de bandas do nosso cristal tipo P. No nosso tipo P nós temos um diagrama de bandas, nós temos a energia de condução e nós temos a nossa energia de valência. Tá? E nós temos aqui a nossa energia de Fermi, em que nós temos aqui essa integral, são os elétrons que conseguem ocupar a nossa banda de condução, que não convém ao caso. Mas para o nosso dispositivo tipo P, para o nosso cristal dopado tipo P, a minha energia Fermi e I para um cristal de silício puro, cristal de silício intrínseco não dopado. Mas para o tipo P, o meu nível de Fermi para um cristal tipo P, que é o que vai me dar a probabilidade de meio, ele está abaixo aqui. Está abaixo, esse é o meu nível Fermi P, poderíamos colocar, está abaixo do meu nível de Fermi, então basicamente eu tenho um número muito maior de lacunas do que o número de elétrons. Tá? Para o tipo N, nós temos aqui, o mesmo diagrama pode ser desenhado, em que nós temos aqui nossa banda de condução, nossa banda de valência, nós temos a distribuição de energia aqui do elétron, de maneira que a nossa energia, nosso nível Fermi para o condutor intrínseco vai estar basicamente aqui no meio, e o nível Fermi para o nosso silício dopado tipo N vai estar acima do meu nível Fermi do nosso silício intrínseco. O que acontece é que agora o número de elétrons aqui é muito maior do que o número de elétrons na banda de condução do meu silício puro. Nós pegamos esses materiais e juntamos. O que acontece? Bom, imagine você que esse nosso desenho, nós temos aqui um cristal tipo P em que nós estamos a temperatura ambiente. O que acontece no meu cristal do tipo P? Meu cristal dopado do tipo P, o que acontece é que eu retirei diversas lacunas. Se eu tenho os meus elétrons todos a 0 Kelvin, está toda a estrutura bem paradinha, 0 Kelvin, de repente nós começamos a aumentar a temperatura, os elétrons começam a ganhar energia, tudo começa a ganhar energia, os elétrons logo passam a ocupar aquele carbono, aquele silício que necessitava de um elétron a mais e libera uma lacuna. No que ele libera uma lacuna, ele deixa um íon negativo. Então ele deixa íons aqui negativos e libera as lacunas. Então ele deixa íons que ficam presos no látice e ele libera cargas positivas, que são os nossos portadores no qual nós podemos drenar corrente. O mesmo acontece no tipo N, só que agora ele libera elétrons, que é a carga negativa, então ele deixa um íon positivo, um íon mais aqui, um íon positivo, liberando os elétrons. Então os elétrons estão móveis aqui na minha banda de condução, desde que eles fiquem no cristal, estão móveis na minha banda de condução. Como está, por exemplo, o elétron no nosso cristal tipo N? Nosso elétron está lá com uma alta velocidade, batendo, tendo diversas colisões, indo para todos os lados, em uma certa temperatura T-ambi, uma temperatura ambiente. O que acontece quando nós juntamos esses cristais? O que acontece com os elétrons tanto de um lado quanto do outro? O que acontece nesses cristais quando nós juntamos eles? Quando nós fazemos esse exercício mental de juntar dois cristais, o tipo N
nós temos tipo N e tipo P, e eles têm elétrons com uma dada velocidade, tendo diversas colisões. No que eles têm diversas colisões, quando nós juntamos, basicamente, esses elétrons que estão com uma dada alta velocidade começam a poder trafegar para o outro lado. Então nós temos elétrons com alta velocidade trafegando para os outros lados. E o que acontece que os elétrons aqui do tipo N, como eles conseguem atravessar agora para o tipo P que eles estão ligados, eles começam a entrar em um cristal cheio de lacunas. Um cristal cheio de lacunas, e como ele tem um alto número de lacunas, esse elétron passa a ter uma alta probabilidade de encontrar uma lacuna em sua trajetória e ele se recombina com essa lacuna. Se recombina, anulando aí essa lacuna que nós tínhamos a mais, esse elétron que tinha mais. Então, quando eu junto esses condutores, nesses semicondutores, o elétron, como ele tem uma alta velocidade, ele consegue atravessar para o outro lado do semicondutor e começa a chocar com lacunas, desculpa. Ele começa a se recombinar com algumas lacunas e então começa a ter menos elétrons aqui e menos lacunas aqui, que eles começam a se recombinar nessa região em que nós temos aqui, formando o que nós chamamos de região de depleção. Então nós passamos a ter aqui uma região em que nós temos uma depleção, não tem carga mais aqui móvel. Não tem portadores móveis aqui. Aqui os elétrons saíram para cá, se recombinaram com colunas. Então eu tenho basicamente um pedaço aqui do meu semicondutor só com íons. Só tem íons e não tenho mais os elétrons e as minhas lacunas. Tá? Como eu só tenho íons, olha, os íons não podem se mover. Eu tenho íons positivos de um lado e negativos do outro. O que acontece? Antes de nós analisarmos isso, vamos analisar uma outra coisa. Como que estão os diagramas de banda agora que nós juntamos esses semicondutores? Bom, se nós juntarmos esses semicondutores, algo vai acontecer, então os elétrons passam, espera-se um tempinho, o semicondutor começa a entrar em equilíbrio térmico. Quando ele termina, ele entra em equilíbrio térmico, basicamente, como vai estar o perfil de probabilidade de energia do elétron de um lado como o outro. Os perfis de probabilidade de energia de um elétron vão se encaixar no equilíbrio térmico, eles vão se encaixar de uma certa maneira que o meu nível Fermi agora é constante do tipo P para o tipo N. E o nível Fermi é constante porque ele está em equilíbrio térmico. Nós temos a mesma temperatura aqui, basicamente energia térmica semelhante em todos os elétrons que nós temos aqui nos nossos cristais que estão agora ligados. Então o meu nível Fermi ele se mantém constante. Mas, poxa vida, o nível Fermi para o tipo P ele estava abaixo do meu nível Fermi para o silício intrínseco. E o meu nível Fermi para o tipo N estava acima do meu nível Fermi do transistor para o meu semicondutor intrínseco. Basicamente, então, se eu tenho um nível Fermi que ele precisa estar constante, porque está em equilíbrio térmico, o meu nível Fermi EF agora é constante, o que acontece com a minha energia de valência e a minha energia de condução? Elas que vão se moldar, porque eu estou em equilíbrio térmico. Então, eu basicamente tenho que elas se moldam aqui. O que acontece é que ainda o nível Fermi aqui no tipo P, ele ainda está abaixo do meu nível Fermi do silício intrínseco. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o nível Fermi do silício intrínseco, ele faria isso aqui. Esse é o nível Fermi do meu semicondutor intrínseco. Ele ainda está, a minha energia de Fermi ainda está abaixo aqui, ainda está acima aqui. O que acontece com minhas bandas, com a minha energia de condução e energia de valência? Basicamente, elas acompanham aqui o meu nível de Fermi do condutor intrínseco dessa maneira. Tá? Então, basicamente, essa é a minha energia de condução e essa é a minha energia de valência. Tá? Entenderam? Por conta, está em equilíbrio térmico. Nós temos aqui uma certa diferença aqui entre o nível de Fermi do condutor intrínseco e o nível de Fermi agora para esse semicondutor. Qual que é essa diferença? Basicamente, essa diferença ela está aqui. Essa diferença que lembre-se, isso aqui é um diagrama de energias, tá? Isso aqui é um diagrama de bandas, é de energia do elétron. Então ele funciona para o elétron, está de ponta cabeça para o próton, para a lacuna, mas é energia. Então, estando em energia,
Isso aqui, essa mudança que nós temos aqui, essa variação na energia, está relacionada com algo interessante que ficou aqui no cristal do semicondutor. O que ficou aqui? Íons que estão presos no látice, positivos à direita e negativos à direita. Uma depressão de portadores, aqui eu não tenho portadores, então o que basicamente eu tenho? Linhas de campo saindo da carga positiva, entrando na carga negativa, eu tenho um campo virado para a direita. Então, basicamente aqui, eu tenho um campo elétrico aqui para a direita. Okay? Esses íons não podem se mover, basicamente eu tenho um campo elétrico para a direita. Campo elétrico aqui na direção, para a esquerda, desculpa. É um campo elétrico apontando nessa da direção para a esquerda. Esse campo elétrico aqui, ele nos dá uma certa tensão. Então, essa tensão aqui do campo elétrico, que está aqui, não foi uma tensão aplicada, ele está sem terminais conectados, ele está sozinho. Esse dado campo elétrico pode ser visualizado aqui, por essa diferença. Nós temos aqui um eixo da energia. O que é essa diferença entre o nível de Fermi para o nível de Fermi do condutor intrínseco? Ele vai ser basicamente a carga do elétron vezes um certo potencial, que nós não vamos chamar de V, nós vamos chamar de Psi. Psi-P, o potencial que nós temos no lado do cristal dopado tipo P. Nós temos um outro potencial aqui. Agora um potencial carga do elétron vezes Psi-N, tá? Que é um potencial da ordem de... Ele é em volts, tá? A unidade de tensão, e que nós temos aqui do lado N, por isso Psi-N. Tá? Qual que é a tensão, o potencial geral aqui que nós temos? Que é basicamente essa altura aqui. O que seria essa altura aqui? Essa altura seria um potencial total aí. Psi0, que é igual a Psi-P mais Psi-N. Não precisem guardar de maneira muito complexa essa informação, mas nós temos aqui então um o Qpsi0 é igual ao Q Psi-P Psi-N. Tensão vezes carga é sempre em unidade de energia. Para eu pegar a energia de uma certa tensão aplicada a uma carga, eu multiplico as duas. Tá? É unidade de energia, temos eixo de energia, por isso Q vezes o φP aqui. Pense você, como se comporta a distribuição de probabilidade de energia, que seria Maxwell-Boltzmann, como se comporta aqui a minha distribuição de Fermi-Dirac aproximada por Maxwell-Boltzmann, como que ela se comporta aqui, por exemplo, no meu lado aqui tipo N. Eu vou ter também aqui uma distribuição de Maxwell-Boltzmann. Eu vou ter aqui uma distribuição de Maxwell-Boltzmann que me dá a probabilidade de nós encontrarmos um elétron com uma dada energia. Se eu integrar aqui Maxwell-Boltzmann, eu vou saber quantos elétrons que ainda conseguem saltar aqui e atravessar do cristal tipo P do cristal tipo N para o cristal tipo P, para a esquerda. Esses elétrons têm uma energia tamanha que eles conseguem passar todo esse potencial aqui que nós temos por juntar dois cristais tipo P e tipo N. Eles conseguem atravessar, e os outros elétrons? Porque esses elétrons conseguem atravessar, estão com uma energia maior, então eles estão com uma velocidade maior, eles conseguem em algum momento atravessar o meu cristal. Mas e esses outros elétrons aqui? Esses outros elétrons, se eles tentarem atravessar, o que vai acontecer? Imagina um elétron tentando atravessar e ele encontra um campo elétrico na sua mesma direção. Ele quer ir na direção contrária ao campo elétrico, então ele é rebatido para a volta, rebatido de volta. Imagine, por exemplo, uma lacuna aqui positiva tentando atravessar na direção oposta de um campo elétrico aplicado. A lacuna, que é uma carga positiva, tentando atravessar, ela vai ser repelida de volta. Então, esse potencial basicamente faz com que os elétrons que têm baixa energia, ou seja, as lacunas também, eles podem tentar atravessar, mas eles vão voltar. Basicamente, eles vão fazer isso aqui. Eles vão tentar atravessar e vão voltar. Com a baixa energia, eles vão tentar atravessar, não vão conseguir. Só aqueles que têm uma energia para ultrapassar todo esse potencial gerado por essa tensão conseguem atravessar. Essa é a equação de Maxwell-Boltzmann aqui. No caso, e agora para lacunas? Para lacunas nós temos também uma distribuição de Maxwell-Boltzmann aqui, que nós podemos fazer
1 menos a equação de Maxwell-Boltzmann ainda vai se parecer aqui com a equação de Maxwell-Boltzmann, tá? Se eu tiver aqui a equação de Maxwell-Boltzmann, 1 menos a distribuição de Fermi-Dirac, 1 menos ela vai continuar sendo 1 menos ela vai continuar sendo parecido com ela. Nós podemos desenhar dessa maneira que nós temos aqui a probabilidade de termos a energia de uma lacuna. Então, somente as lacunas que têm uma dada energia que consegue atravessar todo esse potencial, que elas vão conseguir atravessar aqui do lado tipo P para o lado tipo N e conseguir aqui se recombinar, por exemplo, perto da região de depressão, onde isso mais acontece. Então eu tenho uma região de depressão, alguns elétrons ainda têm uma energia bastante para atravessar essa região de depressão e atravessam para o outro lado, se recombinam com uma lacuna. Uma outra lacuna tem uma dada energia que consegue atravessar e vir para o outro lado e se recombina. Essa depressão começa a aumentar. Mas ela aumenta indefinidamente? Não, nós temos um equilíbrio. O que equilibra esse aumento? Que começa a aumentar a região de depressão, aumentar, esses elétrons conseguem ir, só para deixar registrado. Essas lacunas, quer dizer, essas lacunas que têm uma menor energia não conseguem voltar. E o que equilibra essa taxa de lacunas vindo da esquerda para a direita, de elétrons vindo da direita para a esquerda? O que equilibra esse processo? Algo deve equilibrar. Esse dispositivo tem uma certa energia térmica. Dada uma energia térmica, alguns elétrons conseguem ainda sair da sua banda de condução e saltar para de banda de valência, saltar para a banda de condução. Saltam para a banda de condução e ficam livres. Mas imagina quando acontece isso, que se chama de geração térmica, a geração térmica de elétrons aqui na minha região de depressão. Bom, eu tenho uma geração térmica de elétrons aqui na minha banda de depressão. Basicamente, eu gero um elétron aqui, por exemplo. Gero um elétron aqui. E um elétron gerado na minha banda de condução, ele já me dá equivalentemente, igual num cristal de silício puro, uma lacuna na minha banda de valência, tá? Tem uma lacuna gerada associada a esse elétron gerado na minha banda de valência. O que acontece? Esse é um diagrama para elétrons, energia de elétron. Então, para onde que o elétron vai? Ele experiencia um campo para cá. Onde que ele vai? Ele vai para baixo do escorregador. O que é para baixo do escorregador? Ele escorrega aqui para a direita nesse potencial. E ele escorrega aqui para a direita e se junta aqui com os elétrons de cá. Essa lacuna, então, imagina aqui é o Brasil, aqui é o Japão, está? Do lado contrário, para as lacunas você tem que inverter as coisas e a lacuna basicamente vem aqui para a esquerda e ela passa a juntar o grupo de lacunas e todos felizes aqui de volta para o seu tipo P. Essa corrente de portadores de volta para os seus locais, por exemplo, a lacuna para o tipo P e o elétron para o tipo N, ela está em oposição a esses elétrons e essas lacunas que conseguem atravessar o semicondutor e ir para o outro lado. Então essas correntes se anulam. No equilíbrio, essas correntes são iguais. O elétron com uma dada energia térmica, com uma velocidade, ele consegue atravessar essa energia térmica. O que é uma energia térmica se difundindo no meio? Basicamente nós falamos que é a condução de calor. A condução de calor, o calor tem uma certa difusão, então nós chamamos essa corrente de difusão, por exemplo. Então essa difusão de calor vai gerar uma corrente de difusão que é somada, que ela se equilibra a corrente de difusão com a corrente de geração térmica de elétrons e lacunas aqui na região de depressão. Agora vamos imaginar que nós começamos a aplicar carga na nossa junção. Isso é uma junção PN. Já devia ter escrito junção PN. Nós temos aqui uma junção PN, tá? Uma junção PN. O que acontece se nós começamos a aplicar carga nessa junção? Como se comporta aqui os diagramas de banda para nós entendermos o que vai acontecer? Quando nós aplicamos uma tensão elétrica aqui, vamos aplicar uma tensão elétrica no qual o positivo vai ser ligado no P, onde eu tenho cargas positivas, e o negativo vai ser aplicado no N, em que eu tenho cargas negativas. Essa tensão é diretamente polarizar o diodo. E aqui, uma junção PN, basicamente é um diodo. Nós temos polarização direta, tensão VD, tensão no diodo. O que essa tensão vai nos dar? Lembra do diagrama de bandas? Vamos desenhar o diagrama de bandas aqui também. O que acontece com nossos diagramas de banda? Como que eles se comportam quando tem tensão? Para o meu diagrama de banda, se eu tenho um diagrama de banda com energia para elétron, que são cargas negativas,
Basicamente, o que acontece é que eu tenho uma elevação do diagrama de bandas quando a tensão aplicada é negativa. Aqui é a energia de elétron, elétron é uma carga negativa, aplico uma tensão negativa no meu cristal de silício dopado, no meu cristal de silício, aplico uma tensão elétrica negativa, ele vai para cima, porque o meu diagrama de bandas é de elétron, elétron tem uma carga negativa. Então, basicamente, ele vem para cima com a aplicação de uma tensão negativa. Tá? E quando eu aplico uma tensão positiva? O diagrama de bandas é de elétron, o elétron tem energia negativa, aplico uma tensão positiva, ele vai para o lado oposto. Então, basicamente, eu tenho o meu diagrama de bandas. Ele se desloca aqui, como energia de elétrons, ele se desloca para baixo agora. Passa a deslocar para baixo com a aplicação de uma tensão positiva maior que zero. Agora, por ser diagrama de elétrons. Tá? Aqui no caso da minha junção PN é a mesma coisa. Então eu vou ter, em equilíbrio térmico, o meu nível Fermi vai estar constante ao longo da junção. Esse é o nível Fermi constante. Mas o que eu tenho aqui vai ser que o meu nível Fermi para o semicondutor intrínseco, ele que vai se alterar. Tá? Mas aqui eu tenho uma tensão positiva, então meu diagrama de banda vem para baixo. Aqui eu tenho uma tensão negativa que faz subir o meu diagrama de bandas. Então, basicamente, o potencial que ele era alto, ele começa a diminuir. Eu começo a diminuir o meu potencial e agora, basicamente, eu passo a ter um potencial um pouco menor, acompanhando aqui o meu nível de Fermi para o semicondutor intrínseco. Eu tenho aqui energia de condução e energia de valência. Então, eu diminui o meu potencial. Tá? Aqui é energia. Eu diminui o meu potencial. Se eu desenhar o diagrama de Boltzmann aqui, de Maxwell-Boltzmann, o que acontece é que agora mais elétrons conseguem atravessar. Se eu diminuir a minha barreira potencial, aqueles elétrons que atravessavam só para aniquilar essa corrente de geração térmica de cargas aqui na região de depressão, agora passam esses elétrons que anulam essa corrente e mais uns elétrons extra. Esses elétrons extra nos vão dar corrente elétrica no nosso fio condutor. Então, basicamente, vai surgir uma corrente elétrica aqui, ID, do nosso diodo, dado esse número de elétrons agora a mais que consegue atravessar nossa barreira porque ela foi diminuída. Antigamente, a barreira era aqui, tá? E essa área aqui eram os elétrons que conseguiam atravessar. Agora, essa barreira potencial foi diminuída e agora os elétrons que conseguem atravessar um número muito maior. Todos esses elétrons conseguem atravessar. Não são mais agora como os de cima, só para anular a corrente de geração térmica, que eram poucos. Agora, quando eu baixei a barreira potencial, mais elétrons extra conseguem nos dar corrente sendo drenado no nosso diodo. Na nossa lacuna, na nossa energia de lacunas também é a mesma coisa, menos lacunas conseguiam atravessar, mas agora com a diminuição do meu potencial, um número muito maior de lacunas também consegue atravessar o meu potencial, me dando uma corrente extra diretamente proporcional ao número de lacunas, diretamente proporcional ao número de elétrons. Esses elétrons já não conseguem atravessar. Mas ao que é proporcional, o que é essa área? Essa área é interessante. Essa área é proporcional ao número de elétrons extra que vão nos dar corrente no diodo. Esse número de elétrons extra é proporcional ao quê? Como que eu acho a proporcionalidade desse número de elétrons? Vamos olhar aqui? Essa área da curva aqui, lembra que a tensão aplicada aqui era φP mais φN, que era φ0. φ0 era a tensão em volts que nos dava essa barreira potencial que o elétron tinha que subir. Então, basicamente, essa área aqui é proporcional a E elevado a menos Q vezes o φ0. φ0 sendo em volts sobre kT. Agora, essa área toda é bem maior do que a área, porque eu baixei o meu potencial, mais elétrons conseguem ir. Então, essa área total aqui, a área total aqui da curva, vai ser proporcional a E elevado a menos Q. E agora eu aplico um φ0. O φ0 que dava o meu todo o potencial foi diminuído pela minha tensão VD. Então, a tensão VD está fazendo o oposto do que φ0 fazia. Então, é φ0 menos VD agora. Ela faz o oposto
do que o φ0 fazia, sobre kT. Essa é toda essa área do gráfico daqui para cá. Mas o que nos vai gerar a corrente extra aqui vai ser o número de elétrons que conseguem atravessar e não são aniquilados aqui pela minha geração térmica. Esses elétrons só anulam a minha geração térmica, corrente de fusão igual a corrente de geração térmica. Esses elétrons aqui que conseguem atravessar são proporcionais à corrente extra que nós conseguimos drenar aqui. Então, a corrente extra que sai aqui no meu fio ligado no meu diodo vai ser proporcional ao número de elétrons, a essa área especificamente que consegue atravessar. E o que é essa área? Essa área é basicamente, essa área é a área toda, que é isso, menos essa parte de cima, que é aquilo. Então, essa área basicamente é proporcional a E elevado a isso aqui menos isso aqui. Bom, o que nos dá E elevado a menos aqui. Passando para fora o E elevado a menos Qφ0 sobre Kt, E menos Qφ0 sobre Kt, esse termo basicamente vai multiplicar E elevado a o VD sai fora, menos com menos fica mais, E elevado a mais QVD sobre Kt menos 1, porque é o termo de baixo menos o termo de cima. Então, dá essa equação. Essa equação, esse termo é constante, então basicamente essa equação também é proporcional a isso, esse termo aqui. Então nós temos que a corrente que nós conseguimos drenar no nosso diodo, ID é proporcional a E elevado a QVD, positivo, sobre Kt, menos 1. Ela é proporcional a E elevado a QVD sobre Kt menos 1. A constante de proporcionalidade aqui, nós chamamos a nossa constante de proporcionalidade IS, que é a corrente de saturação, que multiplica aqui agora meu E elevado a QVD sobre Kt. Essa é a equação do nosso diodo. Essa é a equação da corrente extra que nós conseguimos drenar do nosso diodo, que é proporcional ao número de elétrons que consegue a mais atravessar aqui a nossa barreira potencial, que também é proporcional ao número de lacunas a mais que conseguem aqui atravessar, tá? O número de elétrons de lacunas, ambos são proporcionais a essas exponenciais que nós tínhamos achado antes. Essa é a corrente do nosso diodo. Mas o que acontece agora se eu aplicar uma tensão reversamente polarizar o meu diodo? Se eu agora aplico uma tensão negativa, uma tensão reversamente polarizada, o positivo agora no negativo e o negativo no positivo, aqui é o dopado tipo P, aqui é o dopado tipo N. O que acontece? Agora a minha tensão é VD, só que agora VD é menor que zero. Se eu aplico uma tensão aqui negativa, o que vai acontecer no diagrama de bandas? Basicamente, o meu nível Fermi se mantém constante. Nível Fermi EF constante. Como a tensão agora é negativa aqui, o meu potencial que já existia vai aumentar. Eu vou aumentar o meu potencial. Então, basicamente, meu nível Fermi intrínseco, EI, vai destoar mais do valor do nível Fermi, e aqui a nossa energia de condução acompanha, ficando maior ainda o meu potencial, energia de condução, energia de valência. Agora meu potencial é maior, agora a distância que eu tenho aqui é maior, eu aumentei essa distância, eu aumentei a dificuldade. Então, se eu desenhar Maxwell-Boltzmann aqui, e eu integrar outrora, os que conseguiam passar antes, no caso sem tensão, estavam aqui. Eram todos esses. Agora, os que conseguem atravessar estão mais para cima. São poucos os elétrons que têm energia o bastante para atravessar. Todos os outros elétrons são rebatidos de volta para o seu silício tipo P. Aqui nas lacunas também é a mesma coisa. As lacunas que conseguiam passar anteriormente eram muitas, mas agora as lacunas que conseguem passar são poucas, as lacunas que conseguem atravessar aqui o meu cristal. Então, basicamente, eu aumentei o meu potencial elétrico. O que acontece? Se eu estou aqui
injetando cargas elétricas negativas, onde eu tenho lacunas, começa a diminuir o número de lacunas. E aqui eu estou injetando cargas positivas aqui, onde eu tenho elétrons, começa a diminuir o meu número de elétrons. Como eles têm uma dada energia cinética, eles passam aqui de um lado para o outro, a minha região de depressão começa a aumentar. Eu tenho menos elétrons e menos lacunas, como eles conseguem atravessar, eles vão se recombinar mais e a minha região de depressão fica maior. Tá? A minha região de depressão, não à toa eu desenho ela maior aqui, ela fica maior, com potencial negativo aplicado aqui em VD. Quando eu faço o meu VD ser menor que zero, aqui para ele ser menor que zero, teria que estar assim. Eu vou deixar dessa maneira para nós não confundirmos. A minha região de depressão fica maior. Quando eu aplico uma tensão positiva, eu tenho mais lacunas aqui, mais elétrons aqui, eu tenho mais elétrons e lacunas aqui, então os que recombinam começam a diminuir, a minha região de depressão diminui. Aqui a minha região de depressão aumenta. E região de depressão diminui, diminuindo minha região de depressão, aqui eu estou aumentando minha região de depressão. Tá? Basicamente o potencial aumenta, mas a equação se mantém a mesma. Aqui a proporção dos elétrons que atravessam aqui, agora, E elevado a menos Q, φ0, ainda é menos VD, então continua as mesmas equações, as equações são iguais. O que acontece é que agora o VD, ele é negativo, então ele está ajudando o φ0 a aumentar o meu potencial, ok? Então aqui o meu campo elétrico aplicado é ainda maior. Eu tenho um maior campo elétrico aplicado porque o número de íons aqui começa a ser maior porque a minha região de depressão aumentou. Tá? O que nós temos aqui? O que nós fizemos aqui? Essa distribuição de energia é a distribuição de energia térmica do elétron, Maxwell-Boltzmann. Então essa distribuição de energia térmica é aquela energia térmica que deixa o elétron com alta velocidade, que é aleatória, que nós não conseguimos usar. Nós precisávamos de um jeito engenhoso, lembra? Nós tínhamos V. Lembra? Nós tínhamos a velocidade térmica mais a velocidade de deriva. Essa é a velocidade do elétron. Em que a velocidade térmica era muito alta, a de deriva é muito baixa. Imagina um jeito engenhoso de utilizar a velocidade térmica. Esse é o jeito engenhoso. Essa equação é a equação da corrente no diodo. A equação da corrente do diodo, no entanto, não leva em consideração a diminuição dessa região de depressão. Conforme eu aplico uma tensão mais positiva aqui, eu tenho mais lacunas injetadas aqui, mais elétrons aqui, eu tenho mais lacunas e elétrons disponíveis. O que acontece é que a minha região de depressão começa a ficar menor, por conta do alto número de lacunas injetadas aqui e o alto número de elétrons aqui. Nós conseguimos chegar na equação do nosso diodo, nosso primeiro dispositivo semicondutor projetado aqui. É legal nós considerarmos algumas coisas aqui. Ah, mas eu vejo constante de Planck, eu vejo constante de Planck H, às vezes a constante de Planck reduzida, que é um H cortado, às vezes eu vejo a constante de Boltzmann K, mas o que são essas constantes? Constante de Planck, constante de Boltzmann? Basicamente, pessoal, essas constantes são as constantes que vão ajustar as coisas em todo o universo. Todas as equações que nós temos, a maioria das... Vocês vão ver que nós vamos a fundo nas equações, ela efetivamente depende da minha constante de Boltzmann e da minha constante de Planck. Constante de Boltzmann vai estar sempre ligado aos meus fenômenos térmicos, por isso você vai ver sempre ela multiplicada pela temperatura, está ligado a fenômenos térmicos. Constante de Planck está ligada a fenômenos quânticos. Por isso vocês vão ver ela quântico, dualidade onda-partícula, vocês vão ver ela muito ligada a ondas, principalmente, por exemplo, ondas de luz. Então, basicamente, a energia de um fóton vai ser a constante de Planck vezes a sua frequência onda. Então, nós sempre temos a nossa constante de Planck em coisas quânticas, próximo, por exemplo, próximo de efeitos ondulatórios da parte quântica, e nós temos a constante de Boltzmann perto da temperatura, relacionada a todos os fenômenos térmicos. Portanto, o universo é finamente ajustado pelos valores dessas constantes. O valor da constante de Boltzmann e da constante de Planck vai dar o ajuste em como as coisas funcionam no nosso universo. Objetivo da aula cumprido. Projetamos o nosso primeiro dispositivo semicondutor juntando um cristal dopado tipo P com um cristal dopado tipo N.
Vamos agora rumo aos nossos dispositivos mais complexos, que nós conseguimos controlar as coisas de um terceiro terminal, que são os nossos transistores. Nós conseguimos variar a resistência deles com a tensão aplicada.